Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula de melhoramento genético animal. Hoje a gente vai falar sobre endogamia, que é a mesma coisa que consanguinidade em animais, ok? Então, quando eu falo em consanguinidade, eu também estou falando em endogamia, tá, pessoal? O que seria essa endogamia? Então, é o sistema de acasalamento que eu vou ter um tipo de grau parentesco superior ao comum, né? Então, assim, eu tenho três tipos de parentesco, por exemplo. Eu tenho primos de primeiro grau, né? Que são avós em comuns, né? Primos de segundo grau, que são bisavós em comum, e primos de terceiro grau, né, que são tetaravós em comum. O que tem diferença dentro da genética vai ser até os bisavós em comum, né, que vai trazer alguma significância, algum tipo de alelo diferente, às vezes até uma doença, né, geralmente acontece com humanos, com animal não. Então, esse tipo de acasalamento, ele vai criar novos alelos, né? E não vai modificar os novos, os existentes. Então, eu vou criar uma frequência genotípica, né? De indivíduos dessa população, uma nova frequência, né? Então, tendem a homozigose, então o que? Puro sangue vai ser, né? O homozigoto é o meu azão, né? Então, ele vai ser o puro sangue, ele que vai dominar, ok? Então, como que acontece essa consanguinidade, essa endogamia, né? Então, vai ter que ser entre parentes, né? Então, indivíduos com menos um antepassado comum, indivíduos cujos pais são parentes, né? E consequência do acasalamento entre indivíduos que são parentes. Então, eu não posso estar falando de endogamia se eu não tenho parentesco nenhum entre esses genes. Aí não é endogamia. Eu só posso estar falando quando eu tenho tipo de parentesco, né, acasalamento em comum, seja de primeiro a terceiro grau desses parentes, ok? Aqui eu coloquei um exemplo, gente, de genealogia ou pedigree desse animal, né? Então, nós vamos aprender a calcular o f de x, o coeficiente de endogamia. Por exemplo, aqui é um exercício, né? Se eu perguntasse a vocês, professora, qual que é o... Peraí, deixa eu pegar o marcador aqui. Qual que é o coeficiente de endogamia, né? Dessa questão aqui. Então, aqui eu tenho o A, né, pessoal? O A, ele vai ser o meu ancestral superior que eu estou falando. Ah, professora, mas eu não poderia estar colocando o H ou o K? Então, que parentescos nós temos aqui? Nós temos o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H e o K, né? Então, ele vai me dar dois tipos de coeficiente de endogamia. Eu vou precisar calcular o coeficiente de y e eu vou precisar calcular o coeficiente de x, né? Mas qual que é o alelo que eu vou utilizar, então, como meu parentesco superior? É o A, né? Qual que é o alelo do Y? Qual que vocês acham? Então, é o E, né? Então, é o parentesco superior do Y é o E e o parentesco superior do X é o A. Pessoal, para a gente calcular o coeficiente de endogamia, a gente chama de f de x. Por que eu coloquei f de y? Porque aqui nós temos dois tipos, né, de coeficiente de endogamia. Então, nós vamos calcular o y e nós vamos calcular o x. É através de uma fórmula, né? Eu vou passar depois a fórmula para vocês, mas vocês vão perceber que é bem tranquilo, ok? Aqui como exemplo, deixa eu tirar daqui, porque senão ele não vai o slide, né? Então, nós temos o E e o G, né? Que são parentes, pois eles têm o A em comum, né? O F e o G, que são irmãos, pois eles têm o C e o D, que são seus pais. Então, nós temos o C e o D, que não são parentes, e nós temos o X, que ele é consanguíneo. Então, nós queremos saber o F de X dessa consanguinidade, né? Então, E, F e E, que são parentes. Mas seu irmão Y não tem consanguinidade porque E, seus pais, não são parentes.
É o que a gente pode perceber aqui, né? E que não são parentes. O X já e F, que são os seus pais, são parentes, ok, pessoal? Então, como que é esse coeficiente de consanguinidade, professora? Ele é F, né? Frequência de X, ou a minha frequência de Y, né? Ele tem um sinônimo de Imberdine Coefficient, né? Com símbolo F, né? Quando nos referimos a F em uma população, é à medida que esse coeficiente de consanguinidade ele é medido através de toda a população. Então, eu pego o meu ancestral superior, que no caso do exemplo anterior era o Azão, e vou procurar o meu X, que é igual ao F de X, né, pessoal? E é esse F de X aqui, que é o meu coeficiente de consanguinidade, ok, pessoal? Então, a minha probabilidade do meu coeficiente de consanguinidade, pessoal, vai ser em relação ao quê? Ao alelo do pai e da mãe, né? Eles que vão ser ancestrais diretos. Então, eu vou ter consanguinidade, que vai ser igual a endogamia, que vai ser igual a homozigose. O que é homozigose, pessoal? Homozigoto dominante, né? Por exemplo, ali no exemplo é azão, dominante, homozigoto, né? Que eu vou cruzar, tipo de cruzamento que a gente já viu, né? Que vai me dar, quando eu tenho endogamia, eu tenho homozigoto. Quando eu tenho exogamia, eu tenho heterozigoto. E o heterozigoto é qual, pessoal? É o azão, vamos lembrar lá? Deixa eu pegar aqui para marcar. É o azão, ai meu, aqui. É o meu azão, é tão ruim, né? Azinho. Então, esse é o meu heterozigoto e o meu outro é azão, né, pessoal? Esse é o meu homozigoto. Então, o que que acontece quando acontece a endogamia? A gente chama de depressão endogâmica, né? Que é a diminuição da produção devido à consanguinidade. Porque eu expliquei que o quê? Como eu tenho homozigotos, eu tenho dominante. Então, aquela característica ela vai ficar dominando, né, entre as gerações. Vão ser alelos dominantes que vão ficar dominando. Então, uma característica dominante. Então, se eu quero colocar uma característica, por exemplo, de aptidão para leite, jarretes largas, né? O ligamento do teto maior, mais profundo, né? Que vai me permitir uma maior passagem de sangue, de água para a produção desse leite, né? Gente, são mais ou menos 500, né, litros de leite que eu vou ter que passar ali naquela glândula mamária para produzir leite. Então, eu preciso de um ligamento bom. Então, eu vou querer introduzir esse gene. Ah, então, as minhas vacas não estão nascendo com um ligamento muito bom para a aptidão de leite. Então, eu vou introduzir esse novo gene, eu vou pegar uma raça, né, um meio-sangue, e vou introduzir, por exemplo, eu estou trabalhando com GIR, né, puro, por exemplo, assim, eu estou trabalhando com GIR puro para produção animal, para produção de leite. Ah, eu vou trabalhar com holandês, então eu vou criar o GIR holando, né? E eu vou aumentar a minha produção de leite, porque a holandesa, comprovadamente, ela produz mais leite que o GIR, né? Então eu estou querendo aumentar. Só que quando ocorre a endogamia entre parentes superiores, né? Eu não consigo aumentar essa produção do modo que eu gostaria. Por quê? Porque vai acontecer o meu azão, que é o meu dominante, então não vai deixar o meu azinho entrar, né, e dominar. Azinho 25%, azão 50%. Nunca vou conseguir aumentar, então, por esse fato. Ok, pessoal? Deixa eu mudar aqui para conseguir passar o slide. Então, aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, né? Os caracteres com menor herdabilidade são os que apresentam exogamia,
maior heterose, né? Maior depressão endogâmica com consanguinidade, menor heterose com exogamia, maior depressão endogâmica com consanguinidade, né? Então aqui a gente tem um gráficozinho, né? Representando a reprodução, a produção, a qualidade do produto e as características morfológicas desse indivíduo. Ah, professora, que são características morfológicas? Cor da pele, cor do olho, né? O que caracteriza esse indivíduo, né? Então, nós temos a frequência o H2, né? Menor para a reprodução, maior para características morfológicas. A gente pode estar acompanhando aqui, né, o gráfico. Heterose, né, pessoal? O que é heterose? Com exogamia, sem parentesco, entenderam? Então eu tenho maior para reprodução e produção, um sentido linear crescente nessa linha, e menor para a qualidade do produto e características morfológicas. Então não é aquela questão, pessoal, que a gente já explicou para vocês na palestra e aqui também. Ah, eu tenho uma vaca tão bonitinha com olho verde da mãe dela, da bisavó dela, né? E com o pelo caramelo. Eu amo essa vaca. Só que ela vai ter o que? Ela vai ser exogâmica, endogâmica, né? Ela vai ter menor qualidade e maior características morfológicas, porque ela vai ser parecida com a mãe. Só que se eu tenho, né, pessoal, maior endogamia, eu tenho então, como aqui, né, depressão endogâmica, vai ser menor as minhas características e maior na minha reprodução. Então eu tenho esses dois tipos, né? Eu tenho meu heterozigoto, que é o meu asão assim, né? Que ele não é dominante, pessoal. E eu tenho a minha endogamia, que é o meu asão, que ele é dominante, ok? Então, quais são exemplos de coeficiente de consanguinidade, né? Que agora a gente vai calcular. Então, eu separei aqui para vocês a fórmula, né? Então, vai ser f de x igual ao somatório de a igual a 1, mais 1 meio, mais número de passos de pai ancestral em comum, mais número de passos de mãe ancestral em comum, né? Mais 1 meio do coeficiente já existente nos alelos desse animal. Mas fiquem calmos, tá? A professora só citou a fórmula, hoje a gente não vai entrar ainda nessa fórmula, hoje eu só vou dar exemplos para vocês e eu quero que vocês entendam o ancestral em comum e o f de x, que é o nosso coeficiente de consanguinidade ou endogamia que a gente deseja calcular na nossa produção animal, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de acasalamento entre irmãos e completos, né? Então, eu tenho o indivíduo, o alelo D, o F, o G e o H. O que eles têm em comum, né? O F de X, né? Então, eu vou calcular, olha ali como a professora colocou na fórmula. Então, F de X igual a 1 meio do meu N1, né? Do meu indivíduo 1, mais 1 meio do meu indivíduo 2, né? Eu tenho dois caminhos aqui nesse caso, pessoal. Eu tenho o caminho 1, que é o f de x igual a 1 meio 3 mais 1 meio 3, ou o caminho 2, que é o f de x igual a 1 oitavo mais 1 oitavo vai me dar 1 quarto, né? Então, eu calculei o meu f de x, o meu coeficiente de consanguinidade, por dois caminhos, ok? Então, os meus dois caminhos, caminho 1, caminho 2, e eles cruzaram, né, pessoal? Pai e mãe e o meu f de x, ok? Deixa eu passar o outro exemplo. Irmãos completos. Aqui, pessoal.
Acasalamento entre primos, filhos de irmãos completos. Então, entre primos, pessoal, o que eles têm em comum, né? Eles têm o que em comum? Os avós em comum, né? Então, aqui vai ser pai e mãe, né? Aqui, o pai ou a mãe não são parentes, né? R não é... Ai, desculpa, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Pegar o outro. Aqui. O R não é parente de J e ele teve um filho T, né? E esse filho T vai me gerar a minha frequência de consanguinidade, ok? H não é parente de S, mas eu tive um filho V. E esse filho V vai me dar um coeficiente de consanguinidade, né? Só que H e S não são parentes, G e R não são parentes. Quem são parentes? O J e o H, que são os avós dessa criatura aqui do f de x. Então, eu tenho da mesma forma dois caminhos, né? O caminho 1 e o caminho 2. Beleza, pessoal? Então, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre métodos para aumentar essa endogamia. Então, eu quero aumentar essa endogamia. Lembra lá da minha flechinha? Então, eu quero aumentar a produção animal, eu quero aumentar a minha aptidão, seja para carne, seja para leite, seja para galinhas, que também a gente usa muito em avicultura, né? O melhoramento, ele está aí para somar, pessoal, ele está aí aquém, um passo à frente, né? Para que a gente possa conseguir uma melhor produção, uma melhor reprodução animal e assim lucratividade, ok? Obrigada, até a próxima aula.